O sono da alma é o assunto desse nosso canal Derrubando Raciocínios, nesse dia de hoje. Mas antes de a gente dar início a esse trabalho, eu quero convidar você que se inscreva aí no nosso canal, curta os nossos vídeos. Nos comentários você tem a plena liberdade de estar abordando o assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje com esse tema bastante polêmico a respeito do sono da alma. Estamos aqui para atender mais um pedido de um de nossos inscritos aí, louvado seja o nome do Senhor, o que a palavra de Deus ela fala a respeito do sono da alma. E por que nós damos o nome de ser um assunto muito polêmico? Louvado seja Deus. Nós passamos aí praticamente a metade da madrugada estudando a respeito desse assunto para atender a solicitação aí do nosso amado irmão inscrito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para estudar a Bíblia Sagrada. E nesse estudo, amados, preste bem atenção, da onde que nasceu essa doutrina do sono da alma. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, uma caneta, um papel e acompanhasse esse estudo bíblico com a gente, para que você jamais fique enganado, porque costumo sempre dizer que a nossa palavra como homem carnal, ela não tem efeito e poder na vida de ninguém, mas a palavra de Deus é essa da qual nós temos que ter a prioridade de obedecê-la. Preste bem atenção, ela não está morta, mas dorme. Isso são palavras de Jesus. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 52, quando ele fez o comentário sobre a filha de Jairo, e quando essa estava prestes a ser ressuscitada dos mortos. Frequentemente, a Bíblia refere-se à morte usando a figura do sono. Por causa dessa imagem, alguns têm concluído que no Novo Testamento ensina-se a doutrina do sono da alma. E muitos grupos religiosos, como os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, acreditam que quando o homem morre, ele fica inconsciente. Preste bem atenção. Devido às suas doutrinas exóticas, para os adventistas, o sono da alma seria um juízo investigativo. Dá para você compreender um pouco? E para os testemunhos de Jeová, é aquela questão herética do paraíso na terra. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? E é com isso que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 16, aleluia, louvado seja Deus, a partir do versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Ergueu os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu é atormentado. E além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho lá 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem lá Moisés e os profetas, que ouçam-nos.
Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Louvado seja Deus. Amados, prestem bem atenção. Há quem diz que esse texto da qual nós acabamos de ler é uma parábola, mas nós aprendemos claramente que o Senhor Jesus, sendo Ele a própria sabedoria, jamais Ele faria uma parábola com nome pessoal. Então nós entendemos que esse texto da qual nós acabamos de ler é uma narrativa que realmente aconteceu. Preste bem atenção. A palavra está nos mostrando a respeito de dois homens, o mendigo por nome Lázaro e um rico da qual a palavra não cita o nome dele. Ambos morreram, porém o mendigo Lázaro, o texto bíblico vai nos dizer, aleluia, que ele morreu e foi levado pelos anjos. Ele não passou pelo sono da alma. Ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Louvado seja Deus. Preste bem atenção. Uma certa feita, alegando isso a um testemunho de Jeová, ele chegou para mim e disse: mas você já viu o homem com seio? Eu fui obrigado a responder a ele na medida que ele me fez a pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda vez que a palavra fala de seio, está falando de regaço. Regaço quer dizer lugar de repouso. Então, observamos à luz da Bíblia que o seio de Abraão foi o lugar onde aquele mendigo Lázaro, que desejava comer das migalhas do seu dono, ele herdaria eternamente. Então preste atenção, a Bíblia não fala que ele dormiu o sono da alma. A Bíblia fala que ele morreu e foi levado pelos anjos, aleluia, até o seio de Abraão, enquanto o rico morreu e foi sepultado. E o destino dele não foi outro. O texto bíblico vai nos mostrar e nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 23, que no Hades, ou seja, no inferno, estando ele em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Que lição que nós tiramos com isso? Primeiro ponto básico, louvado seja Deus. Nós vemos que quem é arrebatado, é levado até o seio de Abraão, ou seja, o famoso paraíso, localizado aonde, irmão Donizete? Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 4, que diz assim: é necessário gloriar-me, embora isso não me adiante nada. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele foi arrebatado, preste atenção, até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. Então o que nós aprendemos aqui à luz da Bíblia? Que o seio de Abraão, que o paraíso de Deus é localizado no terceiro céu. Esse é o destino daqueles que são justos, daqueles que são tementes a Deus, daqueles que são obedientes ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmão Donizete, qual é o destino então daqueles que são irreverentes, são desobedientes ao Evangelho de Cristo, que são, infelizmente, ingratos, profanos, rebeldes? Qual é o destino desses? Aleluia, no texto lido nós vemos que o destino daquele rico foi no Hades, um lugar de tormento. Aleluia, que traduzido para o nosso português quer dizer inferno. Louvado seja Deus. Esse é o estado daqueles que infelizmente não obedecem a Deus. Mas nós temos ainda um texto bíblico aqui no livro dos Salmos. Preste atenção, Salmos de número 9 e o verso de número 17, que diz assim a palavra de Deus: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Já prestou atenção? Aleluia, o povo só se lembra de Deus quando vê um cristão passando,
ou quando está passando por alguma dificuldade ou adversidade. E a finalidade dos tais, o destino dos tais, o texto bíblico está nos mostrando com grande clareza, aleluia, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Até aqui, amados, nós não vimos a palavra falar que eles passarão o sono na eternidade no inferno e muito menos o sono na eternidade no paraíso, no terceiro céu. Até aqui eu vejo que os dois partiram. Os dois, aleluia, louvado seja Deus, seguiram a um juízo. Quer uma prova disso? Abra comigo aí a carta anônima aos Hebreus, no seu capítulo 9, o verso 27, o texto bíblico nos mostra dizendo: e como aos homens está ordenado morrer, não é dormir, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção que foi ordenado aos homens, não falou nem justos e nem ímpios, não falou nem perfeitos e nem imperfeitos, nem crentes e nem descrentes. Ele falou ao homem, é ordenado ao homem, aleluia, morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então nós aprendemos com isso que quem morre está seguindo ao juízo. Até aí tudo bem, queridos? Preste bem atenção. Aleluia, louvado seja Deus. Por que se deu um nome, aleluia, de sono da alma? Aleluia, louvado seja Deus. Para muitos estudiosos, essa doutrina chama-se a doutrina do aniquilacionismo. Para mim que sou analfabeto de pai e mãe, é até difícil pronunciar. É mais fácil falar uma meia dúzia de línguas estranhas aqui do que citar esse nome. Aleluia, mas como, aleluia, não posso me apartar, aleluia, da simplicidade que é em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus, nós falamos que é a doutrina do sono da alma. É a mesma coisa do aniquilacionismo. Aleluia, preste atenção. Aleluia, por que se levantaram essa norma? Você lembra quando Lázaro estava doente? Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia, lá no livro do Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 11 e o verso de número 11 a seguir. Veja o que o texto bíblico nos diz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Olha que coisa tremenda. Respondeu os discípulos: Senhor, se dorme, ele vai melhorar. Jesus estava falando da sua morte física, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Preste atenção. Aleluia. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Devido a esse sono relatado aqui no Evangelho de João, no seu capítulo de número 11, verso 11 ao 13, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 52, é que formaram isoladamente essa famosa heresia chamada doutrina do sono da alma. Preste atenção, por causa dessa palavra sono, que Jesus disse que o meu amigo Lázaro dorme. E Jesus também ele disse lá na casa de Jairo, dizendo que ele iria despertar a sua filha do sono. Mas observa que quando você pega assim um texto isolado, aleluia, você torce a realidade da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então o destino de quem morre não é dormir. O destino de quem morre é seguir-se a um juízo, como nós já lemos aqui. Mas o que a Bíblia fala a respeito de tudo isso, meus amados? Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que no momento que morremos, somos levados ao céu ou ao inferno, dependendo de se colocamos a nossa fé em Cristo para a nossa salvação. Para os cristãos, estar ausente do corpo é estar presente no Senhor. Se eu descer a sepultura aqui, temendo a Deus, eu vou ter um encontro com Cristo. Quer prova disso?
Abra comigo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, versículo 6 ao 8. Confira comigo a Bíblia Sagrada, por gentileza, para que você não venha falar que o irmão Donizete está pregando heresia aí e não te prova nada na Bíblia. O canal Derrubando o Raciocínio está no ar. Aleluia, porque infelizmente as tais heresias estão sendo alimentadas dentro dos nossos templos e os nossos pastores que só têm o costume de pedir dinheiro, aleluia, os gananciosos, é claro que eu não vou globalizar que é todos, mas uma boa maioria não tem tempo mais de ensinar. Por quê? Porque ele também não tem tempo de aprender, ele não senta para aprender. Foi levantado por pastores desavergonhados, que não têm o conhecimento de Deus e que não têm a piedade da sua própria alma. Aleluia, louvado seja Deus. Mas irmão Donizete não tem medo de ser processado? Nem um pingo, querido. Aleluia, se tiver que ir preso por falar a verdade, bem-aventurado sou, porque sobre mim repousa o Espírito da glória e o de Deus, conforme está escrito na carta a Pedro. Aleluia, louvado seja Deus. Mas abra comigo aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 6 ao 8, que diz assim: Ora, para que isso mesmo nos preparou foi Deus, os qual nos deu o penhor do Espírito. Para quem não sabe, penhor quer dizer garantia. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser agradáveis, quer presentes e quer ausentes. Você viu aí? O desejo do apóstolo aqui era deixar esse corpo físico, corrupto, cheio de imperfeição. Aleluia, porque enquanto estivermos nesse corpo corrupto, sujeitos a pecar a qualquer momento, é tanto que o texto também vai nos dizer que vós que estáis de pé, cuide para que não caia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, enquanto estamos presentes, ele está dizendo aqui, nesse corpo estamos ausentes do Senhor. Então você parte para o Senhor, você não dorme. Você parte para o Senhor, para o encontro com Ele. Quer ver outra prova bíblica? Abra comigo aí, na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 23, que diz assim: De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Falar de morte, amado, hoje para o cristão é a mesma coisa que está falando uma coisa assustadora. Querido, mas a Bíblia também nos diz, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, ali você vai encontrar esse texto nos falando, aleluia, louvado seja Deus, que a carne e o sangue não herdará o reino do Senhor. Então você vai precisar morrer. Aleluia, louvado seja Deus. O que é a morte para um cristão? Eu costumo brincar nos meus ensinamentos e dizer que é nada mais nada menos do que um cavalo bom de espora, um meio de transporte que há de nos conduzir até, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o paraíso de Deus. Eu posso ouvir um glória? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, no momento em que morremos, temos que encarar o julgamento de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até a ressurreição. No entanto, há um céu temporário chamado paraíso, como nós já lemos aqui na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, verso 4 em diante. Aleluia. E o inferno temporário chamado no grego Hades. Aleluia, louvado seja Deus, como foi lido aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 23. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha o que está dizendo o texto também lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 20. Confira comigo o texto bíblico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falar do sono da alma, irmãos. Aleluia, é quebrar toda e qualquer aberração herética que a gente escuta muitas das vezes em cima das tribunas, de homens que infelizmente, aleluia, usa a Bíblia apenas como desodorante. E quando não usa como desodorante, usa como um amuleto. Eu vou abrir no Salmo 91 e coloco na parte mais alta da minha casa para expulsar todo o mal de lá. Amado, você tão indouto, tão incauto, aleluia, louvado seja Deus, que não conhece, que se Satanás tivesse medo,
do Salmo 91, ele não tentaria Jesus lá no deserto, no capítulo 4 de Mateus, aleluia, dizendo para ele que está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E está escrito aonde? No Salmo 91. Mas eu já vi Satanás tremer nas bases quando um crente cheio de Deus, obediente ao Evangelho de Cristo, levanta as mãos e diz: em nome de Jesus vai embora. Ele diz muitas das vezes: eu não vou, em nome de Jesus vai embora. Ele é obrigado a baixar a cabeça e sair, porque no nome de Jesus ainda existe poder. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas confira comigo aí o livro de Eclesiastes, aleluia, louvado seja Deus, capítulo de número 3, versículo de número 20. Olha o que o texto bíblico nos diz: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Acabou. Essa é a finalidade. Quando ele fala todos, ele disse todos, sem abrir exceção. Então seja pecador, seja justo, seja ímpio, vai tudo para o mesmo lugar, para o pó, a carne. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a alma, o destino dela é o Hades, lugar de tormento para os injustos, ou o paraíso de Deus, localizado no terceiro céu, para os justos. Então não tem outro destino. Há alguém que quer apontar para nós um terceiro caminho. Aleluia, eu vou gravar um vídeo ainda a respeito dos dois caminhos. Mas o capelão dos nossos padres da atualidade, ele quer nos ensinar o caminho do purgatório. Mas para mim, purgatório é nada mais nada menos do que um cachorro cheio de pulga ou uma casa velha abandonada. Isso para mim é um purgatório. Aleluia, só existe dois caminhos: Hades, lugar de tormento, ou o paraíso de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, meus queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o destino de toda a carne é o pó da terra. Preste atenção. Enquanto a sua alma está no paraíso ou no Hades, esses corpos, preste atenção, serão ressuscitados e eternizados, quer estejamos no céu ou no inferno. Ah, irmão Donizete, isso já é uma heresia. Então abra comigo o Evangelho de João, capítulo de número 5, o verso 28 e 29. Vamos ver se é uma heresia. Se for uma heresia, não foi dita por mim, foi dita pelo próprio Cristo Jesus, o grande e eterno Salvador. Olha só, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Posso ouvir mais um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vai ser ressurgido, aleluia, ou para a ressurreição da vida, ou para a ressurreição da condenação. Louvado seja Deus. Aqueles que estavam no paraíso de Deus serão enviados ao novo céu e nova terra. Aleluia. Não é aquele novo céu e nova terra que vai ser aqui segundo a liturgia dos russelitas, que testemunha do Senhor Jeová não tem nada. Porque a única testemunha do Senhor Jeová era o Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que somos as testemunhas de Jesus. Aleluia, somos testemunhos dele. Aleluia, mas eu não vou falar a respeito disso. Estamos falando a respeito do som da alma. Aleluia, o paraíso, aleluia, nós já aprendemos que se localiza no terceiro céu. Agora, o novo céu, a nova terra, é onde habita a justiça. Não é onde habitará a justiça. Quer uma prova disso? Abra comigo lá, Apocalipse capítulo 21. E o verso 1, que diz assim a palavra de Deus: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Escutou aí, Roselita? É só você prestar atenção no que você lê. Apesar que a sua Bíblia, tradução do Novo Mundo, está faltando cerca de 25 versículos no Novo Testamento, informa para mim, onde foi que vocês colocaram? Louvado seja Deus.
principalmente os textos que diz que, aleluia, inferno não é sepultura. Aleluia, louvado seja Deus, o inferno é um lugar de tormento. Aleluia, principalmente nos textos onde diz que o inferno é o lugar onde o bicho não morre e o fogo não cessa. Cadê esses versículos? Pergunta lá se ele ressuscitasse para a vida. Aleluia, Charles Taze Russell, que é o vosso pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pergunta para ele onde foi que foi parar esses versículos. De Marcos 9, 46. Aleluia, louvado seja Deus, Marcos 9, 48. Pergunta para eles onde foi que colocaram. Que tiraram esse versículo e colocaram um travessãozinho lá. O canal Derrubando Raciocínio está aqui para derrubar seu raciocínio. Aleluia, tem medo não, irmão Donizete, nem um pingo. Aleluia, tinha medo quando estava nas garras de Satanás. Mas agora nos braços de Jesus, Ele é o meu escudo e fortaleza, o meu socorro e bem presente na hora das minhas angústias. Aleluia, louvado seja Deus. Preste atenção, novo céu e nova terra, que desce ataviada, que está vindo de cima. Aleluia, como a noiva para o seu noivo. Aleluia, louvado seja Deus. E aqueles que estavam no Hades serão lançados no lago de fogo. Preste atenção. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Abra aí, capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 11 ao 15. Já estou finalizando. Que diz assim: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, não é aqueles que estavam dormindo, não. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Aleluia! Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não era aqueles que estavam dormindo. Aleluia! Segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno. E os mortos que neles havia foram julgados cada um segundo a sua obra. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Então, queridos espectadores, preste atenção. Esses serão os dois destinos finais de todas as pessoas, baseado completamente na Bíblia Sagrada. Qualquer ideologia, aleluia, introduzida, que tira isso aqui e simplesmente verbaliza ciência, essa teologia, essa suposta teologia atual, polêmica e profana, que estão aí ensinando, ela precisa ser lançada por terra. Mas o canal Derrubando Raciocínios está aqui para ensinar aquilo que talvez na tua igreja o teu pastor já não te ensina mais, com medo muitas das vezes de perder o dízimo e a oferta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então que você venha meditar nessa palavra, que o Espírito de Deus ele possa introduzir essa mensagem ao seu coração e que você jamais seja um dos enganados, aleluia, concernente o sono da alma. Então, atendendo a solicitação aí do nosso amado irmão inscrito que pediu que nós trouxéssemos aí esse ensinamento no nosso canal Derrubando Raciocínios, fica essa palavra para sua meditação, mas eu ainda peço a você, se inscreva em nosso canal, aleluia, louvado seja Deus, divulgue na sua rede social, sempre deixe o seu joinha, a sua curtida, que você fazendo isso, aleluia, o YouTube ele faz questão de divulgar também esse trabalho para nós. E quanto maior o número de pessoas nós possamos alcançar com a palavra de Deus, para nós é melhor. O nosso fim aqui, amado, o nosso propósito não é ganhar dinheiro, não é ter fama, mas sim ensinar aquilo que a palavra de Deus ela está nos ensinando. Então que Deus abençoe, aleluia. Aguardo você nos comentários para abordar o assunto e assim nós desde já agradecemos pela sua, aleluia, audiência, em nome de Jesus.